Bom dia. Vamos iniciar a matéria Sistemas de Informação Geográfica no âmbito da pós-graduação em Silvicultura Urbana, lecionada na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Esta é a primeira aula teórica e de introdução ao tema Sistemas de Informação Geográfica, concretamente em Silvicultura Urbana. Em termos de Sistemas de Informação Geográfica, decompondo a designação, comecemos por informação. Informação é tudo o que conseguimos saber sobre um determinado assunto, um tema, um objeto. Usando o Jardim Botânico da UTAD, podemos dizer que tem aproximadamente 10 hectares, tem um lago, tem muitas espécies vegetais, quer arbustivas, quer arbóreas, possui uma vasta rede de caminhos e vários relevados. Portanto, isto é a informação que nós conseguimos saber, do modo genérico, sobre o Jardim Botânico da UTAD. Se passarmos agora para Sistema de Informação, continuamos a dispor da mesma informação anteriormente apresentada, mas agora já mais organizada e mais trabalhada. Portanto, ficamos a saber que tem 10 hectares, que já sabíamos, mas, para além de sabermos que tem várias espécies vegetais, arbustivas e arbóreas, ficamos a saber que estão instaladas em coleções temáticas e que também têm um arboreto, ou seja, uma coleção de árvores. Sabemos que estas várias espécies estão organizadas em coleções e que essas coleções estão identificadas com uma tabuleta e dentro de cada das coleções, os vários exemplares botânicos também têm uma placa identificativa. Portanto, sistema de informação é a informação que sabemos sobre um determinado assunto, mas devidamente organizada e estruturada. Se passarmos à estruturação dessa informação, podemos saber que, numa tabela de atributos, por exemplo, num fecheiro, teríamos o nome das arbustivas, o nome das arbóreas, como é que elas estavam organizadas em termos de combinações e também sabemos que o jardim é gerido por uma equipa técnica multidisciplinar que monitoriza e controla diariamente o estado vegetativo e sanitário desses exemplares. Portanto, quer dizer que esta equipa técnica também consegue classificar e caracterizar estes indivíduos, arbustos e arbustivas, e consegue organizá-los ou estruturá-los no espaço e consegue classificá-los e caracterizá-los, quer do ponto de vista da formação, quer eventualmente de alguma doença ou de algum problema de copa ou de tronco que venham a ter. Portanto, um sistema de informação geográfica é toda a informação que dispomos sobre um tema ou um assunto, devidamente organizada e estruturada por assuntos, com a vantagem de agora estar georreferenciada. Portanto, a cada um destes objetos é-lhe atribuída uma posição no espaço e, consequentemente, uma posição cartográfica. Continuando com o Jardim Botânico da UTAD como exemplo, sabemos que tem 10 hectares e que está localizado no campus académico da UTAD. Primeira pergunta, onde fica a UTAD? E a UTAD fica em Vila Real. E, se quisermos ir mais longe, sim senhor, a UTAD fica localizada em Vila Real, mas aonde concretamente? Se utilizarmos o Google Earth, que é uma ferramenta poderosíssima, gratuita e ao alcance de todos, podemos fazer uma consulta e dizer procura e mostra onde é que está a UTAD. E o sistema vai automaticamente para a localização geográfica da universidade e mostra-nos o campus académico. Temos aqui a entrada, o espelho d'água à entrada, as clínicas veterinárias, ciências agrárias, o complexo laboratorial, a reitoria e o edifício onde estamos a ter aulas. Mas como é que nós chegamos aqui? Como é que abrimos um programa, o Google Earth, escrevemos o TAD e ele de repente mostra-nos a localização da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a fotografia aérea. Neste caso, um ortofotomapa, porque a fotografia está devidamente referenciada e corrigida. Para que isto aconteça, alguém teve que escrever um código onde permitiu que se fizesse uma consulta com base na UTAD e mostrasse a sua posição geográfica em cima de um mapa. De uma forma muito simplista, o que é que foi? Temos uma tabela de atributos
e fez-se uma consulta. Por exemplo, selecione na tabela locais o local cuja designação é o TAD, depois procura a latitude e a longitude e, por fim, mostra no mapa. Ou seja, alguém teve que escrever nessa tabela que o local se chamava o TAD, que a latitude e a longitude tinham estes valores e que este era o comentário ou os comentários que deveria mostrar ao utilizador. Portanto, um sistema de informação geográfica não é mais que um conjunto de informação devidamente estruturada sobre um tema, um objeto, um conjunto de objetos e a sua posição geográfica no terreno. Vejamos vários exemplos sobre a utilização desta técnica. No entanto, para que possamos trabalhar em tecnologia SIG, é preciso que sintamos a necessidade de utilizar um SIG, ou seja, eu tenho que ter um conjunto de informação sobre um determinado objeto, um determinado assunto, e depois sentir a necessidade e prever a mais-valia de utilizar a informação geográfica associada a esses objetos. Portanto, eu tenho que ter capacidade de abstração, tenho que saber formular o problema, identificar quais são os dados necessários e de que forma os devo recolher, desenhar uma metodologia de trabalho que me permita recolher dados e processar dados e, mais importante, saber de que é que eu estou à espera. Portanto, se eu não souber qual é o resultado esperado do processamento desses dados, qualquer resultado que o sistema me apresente está certo. Se eu souber de que é que estou à espera, eu tenho sentido crítico para saber qual é o resultado do processamento desses dados. Portanto, mais importante do que dominar os programas informáticos é saber qual é a ciência e a tecnologia que está por trás desses programas. Mais importante que saber carregar nas teclas é saber porquê que se carrega nas teclas. Vejamos alguns exemplos. Vamos utilizar os fogos florestais entre 1990 e 2009. Sabemos que é uma catástrofe nacional, quer em Portugal continental, quer em Portugal insular, concretamente na Madeira. E vejamos, os dados apresentados pela Autoridade Florestal Nacional mostram-nos a data da ocorrência, a área de cada uma das ocorrências e o perímetro. Isto é a informação de que eu disponho. Disponho da data, da área e do perímetro sobre fogos florestais. Eu posso processar essa informação, criar um sistema de informação e calcular o valor total, por exemplo, para cada um dos anos. Eu sei que em 90 houve 1.416 ocorrências que resultaram em quase 106 mil hectares. Sei o mesmo para os outros anos todos, portanto, eu disponho de um sistema de informação sobre a área ardida. Processando essa informação, eu obtenho o valor médio para este intervalo de tempo e sei que, em média, durante cerca de 20 anos, houve 1.119 ocorrências por ano que consumiram, em média, 122.167 hectares. Sabemos também qual é o desvio padrão, portanto, ficamos a saber qual é a flutuação destes valores e podemos calcular qual é a área média ocorrida por ocorrência. Primeira questão. O que é que significam estes valores? 119 mil ocorrências, mais ou menos 550, 122.167 hectares, mais ou menos 107 mil hectares é muito. O que é que isto significa? Em termos de área, o que é um hectare? Vamos recorrer a alguns objetos conhecidos. A cobertura do centro comercial Dolce Vita, em Vila Real, atualmente centro comercial nosso, tem cerca de 2,2 hectares. E o Parque Florestal, que lhe está imediatamente em frente, tem cerca de 4,4 hectares. Reparem que, por coincidência, esta forma do parque é semelhante à forma do centro comercial, da cobertura. Portanto, ficamos a saber o que é que são 2 hectares ou o que é que são 4 hectares no terreno. Voltando aos nossos dados, vamos pegar agora noutras figuras conhecidas. Diz-se muitas vezes que 1 hectare é um campo de futebol. Sim, 1 hectare é o campo de futebol, a parte onde se joga, o relevado. Porque, em termos de estádio de futebol,
E utilizando os 3 maiores estádios nacionais em Portugal continental, temos que, em média, o estádio todo, com a cobertura e o perímetro circular, circundante, é de 4 hectares. Em termos de Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, já conhecemos o campus académico. Pergunta: que área é que o campus académico tem? Esta é a zona do campus da UTAD mais antiga, esta é a zona do complexo desportivo e esta vai ser a área de trabalho do primeiro exercício. Analisando em ambiente SIG, ficamos a saber que o campus académico tem cerca de 34 hectares, o jardim botânico desenvolve-se em 10 hectares dentro deste campo e que o complexo desportivo tem cerca de 8 hectares. Utilizando a regra de 1 hectare para um campo de futebol, se temos aqui 3 campos, teríamos logo à partida 3 hectares, mais a área envolvente toda prefaz os tais 8 hectares. Portanto, em termos de área média ardida por ano, os 122.167 hectares representam quase 3.000 vezes a área do campus da UTAD e representam mais de 30.000 vezes a área de um estádio de futebol. Portanto, reparem que nós conseguimos saber qual é o significado físico da área ardida, sabemos que é problemática, mas agora temos uma medida de comparação. Se voltarmos ao nosso sistema de informação anterior, em que temos a data das ocorrências, a área e o perímetro, e agora adicionarmos a posição X e a posição Y cartografada relativamente a cada uma das ocorrências e representarmos essa posição num eixo cartesiano, no Excel, por exemplo, reparem que a catástrofe é tão grande que nós só com a posição das áreas ardidas conseguimos desenhar o perímetro de Portugal continental. Portanto, este exemplo mostra a força que tem a representação geográfica de qualquer objeto cujas características nós conheçamos em termos descritivos, mas que, quando associadas à sua posição geográfica, enaltecem ou reforçam essa informação. Portanto, esta importância da informação geográfica ficou demonstrada no exercício anterior e agora vamos passar concretamente à matéria desta pós-graduação. Portanto, a análise morfológica e fitossanitária das árvores de um parque. Informação. Número de árvores, o nome latino, a espécie a que pertencem e uma observação que o técnico faz no território. Portanto, ele sabe qual é a árvore, porque foi lá fazer o levantamento, sabe qual é o estado dessa árvore e atribui-lhe uma prioridade de intervenção. Portanto, se a árvore tiver danos severos ao nível do tronco e da copa, ele dá-lhe prioridade 1, se estiver saudável, dá-lhe prioridade 5 de intervenção. Isto é um sistema de informação. Ficamos a saber quantas árvores temos no nosso sistema e ficamos a saber qual é a prioridade das intervenções. Fazemos os cálculos e verificamos que temos 2 árvores na prioridade máxima, uma na prioridade seguinte e que temos 6 árvores que não apresentam qualquer problema para os utentes ou para quem circula no parque. Se a este sistema de informação adicionarmos a posição X e Y, podemos fazer um gráfico no Excel, por exemplo, e agora já verificamos que as árvores que não apresentam qualquer problema estão isoladas e separadas umas das outras, mas que as árvores que apresentam maiores problemas e intervenção imediata estão muito próximas umas das outras. Se agora analisarmos a sequência ou a posição destes indivíduos em termos gráficos e analisando esta forma, podemos deduzir que estejam num arruamento ou que são muito próximas umas das outras. Se agora recorrermos aos sistemas de informação geográfica e adicionarmos uma imagem georreferenciada, ficamos a saber que elas estão efetivamente num arruamento muito próximo de edifícios e que estão umas ao pé das outras. Portanto, esta nossa primeira prioridade está localizada neste arruamento próximo destes edifícios. Portanto, ficou assim demonstrado o poder de associarmos a posição geográfica
aos nossos objetos de estudo. Nas próximas aulas vamos continuar a trabalhar em sistemas de informação geográfica e fazer exercícios concretos que nos permitam ver como é que se trabalha a informação em ambiente SIG. Muito obrigado pela atenção.